Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de controle para motoristas de Uber e Cabify 4.0. Com ela, você será capaz de fazer um controle completo dos seus ganhos, gastos, rodagem e horas trabalhadas semana a semana. Além de ser muito útil para quem utiliza o Uber ou o Cabify, ela também pode ser utilizada por motoristas particulares ou para qualquer outro tipo de aplicativo similar a esses dois. Como ela é da nossa versão 4.0, ela tem algumas funcionalidades bem interessantes que valem a pena você conhecer. A primeira delas é o menu superior de navegação. Aqui você consegue acessar qualquer aba da planilha de maneira simples e rápida. Basta você clicar na aba que automaticamente você tem a mudança aqui embaixo e aí você pode fazer cadastro, controle semanal, visualizar relatórios, dashboards e por aí vai. Um segundo ponto bem interessante são os dashboards, que consistem em painéis de controle visualizados em uma única aba, então você não precisa fazer rolagem lateral nem rolagem vertical, você consegue visualizar tudo aqui na primeira visualização que você tem, e você tem um painel dinâmico que, de acordo com o mês que você selecione, você consegue ver diversos indicadores relacionados ao uso do seu veículo. Então deixa eu te mostrar qual é o passo a passo de preenchimento para você chegar nesses resultados. O primeiro passo está aqui na aba de cadastro, onde você vai fazer um cadastro do seu calendário. Então você vai marcar aqui nessa primeira célula qual é a primeira segunda-feira que você está controlando. Se for a primeira segunda-feira do ano, por exemplo, de 2017, você marcaria dia 2 de janeiro de 2017. Se você tentar marcar algum dia que não seja segunda-feira, a planilha vai te retornar um erro aqui. Deixa eu só mostrar um exemplo para você. Quando eu coloco 4/1 de 2017, aperto Enter, eu tenho um erro automático. E esse erro é mostrado porque a data inserida precisa corresponder a uma segunda-feira. E a gente fez justamente esse controle dessa maneira porque a gente tem semanas começando nas segundas-feiras, terminando aos domingos, e aí todo o controle que é feito semanalmente, né? E a gente tem aqui as 52 semanas do ano, para você ter um controle também depois mensal aqui nos relatórios. Depois de fazer esse cadastro inicial, você também pode cadastrar os tipos de gastos relacionados ao uso do seu veículo. Então você pode ter gasto com combustível, lavagem, telefone, internet, aluguel do veículo e uma série de outros itens. Obviamente que você pode cadastrar mais itens se você quiser aqui embaixo, que eu não tenha colocado nesse padrão. Você já recebe a planilha com esse padrão também para te ajudar e você já tem um controle mínimo dos seus principais gastos relacionados aos veículos. O segundo passo que a gente tem é o controle semanal. Aqui você vai precisar fazer mais alguns preenchimentos. E esses preenchimentos vão ser necessários para que você consiga visualizar depois relatórios e dashboards de maneira completa, de acordo com o que foi preenchido aqui. O preenchimento é bem simples. Você vai marcar quanto você ganhou semana a semana. Você pode fazer esse controle de uma forma paralela ou colocar diretamente aqui. No caso do Uber, por exemplo, é bem fácil você olhar diretamente o painel que o Uber te mostra para você só pegar o valor de ganhos que você teve e adicionar aqui diretamente relacionado a uma semana específica. E aí para cada semana você pode ir marcando os seus ganhos. Se você quiser preencher os gastos, você precisa vir para essa aba aqui do lado, a aba de gastos, onde você vai colocar, de acordo com qualquer data que você tiver, um tipo de gasto, um valor para esse gasto, e se você quiser, você pode colocar uma observação também relacionada a esse gasto. Por exemplo, se você tiver um gasto com IPVA, você pode falar que foi pagamento único, então eu boto aqui pagamento único para eu lembrar que eu não preciso pagar de forma parcelada esse IPVA. Se você tiver algum problema, você pode anotar também se teve algum problema ou não, o que aconteceu, e por aí vai. Depois você volta para a aba de controle geral e aqui você tem sempre o quilômetro inicial e o quilômetro final da semana. Então esse é um registro que é bem importante que você faça. Então começou segunda-feira, vai sair para dirigir, você marca o quilômetro inicial que está rodando, que está marcando lá. Chegou no final da semana, domingo, você não está mais rodando a trabalho, você marca o quilômetro final aqui e aí você vai ter um controle de quilômetros rodados semana a semana. Então você consegue inclusive visualizar se teve alguma semana que você rodou mais do que outras semanas e você também tem um controle de horas trabalhadas. Essas horas trabalhadas, elas são indicadas para você lá no painel do Uber também, mas você pode simplesmente fazer um registro médio de quanto você está fazendo e com esse registro médio, caso você não acompanhe muito bem o painel do Uber, esse tipo de coisa, você coloca aqui a quantidade de horas que você trabalhou. Obviamente isso tudo gera alguns resultados para você.
saldo financeiro, saldo por quilômetro rodado e saldo por hora trabalhada daquela semana específica. Como eu falei, a gente vai da semana 1 até a semana 52 lá embaixo. Então você tem esse controle completo semana a semana. Se você fez todo esse preenchimento corretamente, a gente já pode passar para o terceiro passo, que é a análise de relatórios. Aqui a gente tem um relatório gerencial que traz para você, mês a mês, de janeiro a dezembro, ou se você tiver o seu primeiro mês como sendo, por exemplo, setembro, outubro, novembro, você vai ter justamente os meses seguintes, né? Então, se a gente começasse aqui em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e por aí vai. E aí você tem aqui um controle de quanto você ganhou, quais foram os gastos relacionados ao seu veículo que você teve naquele mês, qual foi o saldo financeiro, e aqui a gente tem o controle de janeiro, fevereiro e março com saldo financeiro positivo, e você também consegue ver uma compilação dos quilômetros rodados, das horas trabalhadas, do seu saldo por quilômetro rodado e do seu saldo por hora trabalhada, que basicamente pega esse lucro que você teve no mês e divide pela quantidade de quilômetros rodados e também pela quantidade de horas trabalhadas para te dar aqui. Você está ganhando R$ 30,38 de lucro a cada hora que você trabalha com o seu veículo. E aqui nesse caso, para cada quilômetro que você roda, você está ganhando R$ 2,13. Isso aqui, como eu já te falei, é o saldo, né? Então é o lucro que você tem. Então aqui já está incluído também os gastos que você teve e além dos gastos você ganhou R$ 2,13 para cada quilômetro. Se você quiser depois fazer uma conta, obviamente você vai ver. Se você rodou 2.197 quilômetros, isso quer dizer que o seu saldo foi de 4.679. Então essa é uma análise bem completa que você tem, uma tabela gerencial onde você pode visualizar os seus principais indicadores e se você quiser, você também pode passar para os dashboards. Aqui, na nossa quarta etapa de análise da planilha, você vai conseguir visualizar nesses painéis de controle todas as principais informações que você tem de maneira dinâmica e visual. Então aqui, no caso do dashboard financeiro, de acordo com o mês que você escolher, você vai conseguir visualizar qual foi o saldo financeiro daquele mês, quanto você teve de ganho, quanto você teve de custo, e você vai conseguir, inclusive, fazer análise mensal e semanal. No caso, mês a mês, você consegue ver nessas colunas verdes os seus ganhos, nas vermelhas os gastos e a linha te indica o lucro. Então você percebe que no mês de fevereiro você teve um lucro maior do que no mês de março e de janeiro, por exemplo. E a análise semanal ela é bem similar, só que aqui a gente tem duas linhas, a linha de ganhos e a linha de gastos. Então você consegue ver que o único momento onde você teve algum problema em relação a ter muitos gastos e talvez não tantos ganhos foi aqui na semana 4. Se a gente voltasse lá no nosso controle semanal e desse uma olhada nos gastos, a gente ia perceber que na semana 4, que é a semana do dia 25 de janeiro, a gente pagou o IPVA numa parcela única. Então isso gerou um gasto a mais, então nesse momento, esse gasto a mais não é um problema porque ele é um gasto anual, né? A gente vai ter aqui na semana 4 e não vai ter mais no resto do nosso ano. Mas se você tivesse um gasto, por exemplo, recorrente que fizesse isso com o seu financeiro, talvez fizesse sentido você tentar diminuir esse gasto, aumentar suas receitas nos períodos onde você tem esse gasto e por aí vai. O nosso segundo dashboard é o dashboard de rodagem e aqui você também tem essa parte dinâmica onde, de acordo com o mês escolhido, os indicadores mudam e aí você consegue ver o saldo financeiro, quantidade de quilômetros rodados naquele mês, horas trabalhadas naquele mês e os dois indicadores de saldo por quilômetro rodado e saldo por hora trabalhada para aquele mês específico. Se você quiser, você pode visualizar o total de todos os meses até o momento. Então você percebe que os valores aqui mudam porque eu estou pegando o total. E você tem aqui embaixo dois gráficos, o de rodagem e o de trabalho. No gráfico de rodagem você vai ver mês a mês quantos quilômetros você rodou. Então a gente consegue perceber que para esses indicadores a gente está rodando menos, mas não necessariamente a gente está trabalhando menos, né? A gente tem aqui 178 horas trabalhadas em fevereiro para uma quantidade de 1.957 quilômetros rodados. Isso não tem certo ou errado, é bom para você ver e acompanhar se você está rodando tanto quanto você queria e se você está trabalhando mais ou menos do que você gostaria de trabalhar. Essa é a planilha de controle para motoristas de Uber e Cabify. Eu espero que você tenha gostado da explicação. Se você tiver qualquer dúvida durante o uso da planilha, você pode clicar nesses ícones de vídeos que a gente vai ter exatamente essa explicação ponto a ponto para que você preencha corretamente cada uma das abas da planilha e não tenha nenhum problema para utilizar ela.